comparação com todos os servos do Senhor, chegamos muitas vezes abatidos, chegamos abalados com os problemas, com as dificuldades, mas o Senhor quer falar ao coração desta alma abatida e exausta, e Ele quer ver em nosso coração, Ele quer ver em nós uma adoração em espírito e em verdade. Você tem adorado Deus em espírito e em verdade? As palavras que você profere, os cânticos que você entoa ao Senhor, a oração que você faz, esse momento que você está aqui na presença de Deus, é de todo o seu coração, é de toda a sua alma, é de todo o seu entendimento, você adora de fato ao Senhor Deus, o nosso Salvador Jesus? Queridos, eu posso lembrar de um personagem das Escrituras que vocês bem conhecem, Jó. Jó, segundo a palavra de Deus, ele era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Era um homem extraordinário. O próprio Deus disse sobre Jó: não há na face da terra um homem igual a este. Um homem justo, um homem íntegro, um homem que se desvia do mal, um homem que tem temor a mim. O próprio Deus falando isso de Jó. Jó passou por sérios problemas. Perdeu seus filhos, perdeu todos os seus bens, e para completar, perdeu também a sua saúde. Durante esse tempo de grande labuta, diante desses momentos de grande tempestade na vida do servo de Deus, em alguns momentos até reclamando: não entendo porque o grande Deus tem me batido tanto, tem massacrado tanto o meu coração. Mas ele chega a dizer, lá no livro de Jó, capítulo 27, que mesmo que ele venha sofrer e continuar sofrendo, ele jamais vai abandonar a sua integridade diante de Deus. Lá no final do livro de Jó, Deus fala com ele. Deus não responde os seus questionamentos, mas Deus fala com Jó. E diz: Jó, se levanta, vamos conversar. Vamos tratar algumas coisas aqui. E quando Jó escuta a voz de Deus, quando Jó realmente percebe que o Senhor, o Criador do universo, nesse momento está direcionando exclusivamente para a sua pessoa, olha só o que ele diz lá no capítulo 40, versículo 3 e 4 de Jó. Jó 40, versículo 3 e 4. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Antes ele falava: eu sou um homem justo, eu sou um homem espiritual, eu sou isso e aquilo. E agora diz: Senhor, olhando a Ti, contemplando e escutando a Tua voz, olhando agora para mim mesmo, eu digo: eu sou indigno. Que te responderia eu? Eu ponho a minha mão na boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Deus, eu não tenho palavras para falar na Tua presença. Eu estou abalado. Eu estou com o coração aqui emocionado. Eu achava que era alguma coisa, mas quando eu tive a experiência de estar na Tua presença e ouvir a Tua voz, eu me considero um nada na Tua presença. Capítulo 42, mais uma vez Deus chama Jó para conversar. E aí o que diz lá no versículo 5 e 6, quando ele diz o seguinte: Jó respondendo para Deus: eu te conhecia só de ouvir falar. As pessoas falavam de Ti e eu achava coisas tão maravilhosas, que Deus extraordinário, é esse Deus que eu quero servir. Eu conhecia o Senhor apenas de ouvir. Mas agora, Deus, depois de toda essa labuta, depois de todos esses problemas, e agora escutando a Tua voz, e agora contemplando a beleza do nosso Deus, do meu Deus, agora os meus olhos, o que? Te veem, e por isso eu
me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Queridos irmãos, Jó, ele está aqui nesse momento adorando ao Senhor. Ele está adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Porque ele está conseguindo contemplar a beleza de Deus e consegue entender que, apesar de que era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, mas ele conseguia identificar na sua vida várias coisas que desagradavam ao Senhor. Ele sabia que era um nada na presença de Deus. E agora essa experiência, quando ele consegue ouvir a voz do Senhor e realmente contemplar com os seus olhos a beleza de Deus, ele adora ao Senhor em espírito e em verdade. Queridos crentes, servos do Senhor Jesus Cristo, você tem tido essa experiência com Deus? Você tem realmente ouvido a voz do Senhor? Você tem conseguido entender Deus presente na sua vida? Ou você vive apenas uma mera religiosidade? Você está apenas entrando na igreja, escuta a palavra, vai para casa, continua com a sua vida medíocre, mas não está andando na presença do Senhor. Não é esse tipo de relacionamento, queridos irmãos, que Deus quer ter conosco. Deus quer ter acesso às nossas vidas, Ele quer ter acesso ao nosso coração, Ele realmente quer ser adorado por nós, Ele quer que nós possamos enxergá-lo de uma forma muito maior, porque o nosso Deus é um Deus grande, o nosso Deus é um Deus tremendo, e nós precisamos entender isso quando estamos entrando na sua presença. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Você lembra o segundo mandamento que o Senhor deu ao povo de Israel? Não farás para ti imagem de escultura. Diante de tantas nações espalhadas ali na terra de Canaã, os fariseus, os heteus, jebuseus e etc. Tantas nações, muitas nações ali, adoravam os seus deuses, Baal, Moloque e tantos outros. E Deus diz: vocês me adoram em espírito, vocês devem me adorar. Os outros deuses tinham as suas imagens, ícones enormes, onde as pessoas contemplavam e se curvavam olhando para aquela coisa feita pelas mãos do homem. E Deus diz: olha, vocês vão me adorar, vocês vão se prostrar diante de mim, mas vocês não vão ver nenhuma imagem. Vocês não devem fazer nenhuma imagem, porque Deus está estabelecendo esse mandamento, queridos irmãos, porque Ele está fazendo com que as pessoas entendam que a adoração ao Senhor não é coisas palpáveis, não é coisas concretas, é uma coisa que brota em nossa alma, em nosso coração, um desejo de contemplar a beleza do nosso Deus e entender como Ele tem agido em nossas vidas. Você pode contemplar as bênçãos de Deus na sua vida? Você pode relembrar, durante essa semana, a graça de Deus sobre vocês, o que Ele fez, a sua bondade, tantas bênçãos que Ele derramou. A Bíblia diz que Ele tem nos derramado bênçãos celestiais em nossas vidas. São estas coisas que nos motivam a chegar aqui. Eu não sei as afeições de Deus, eu não consigo vê-lo, eu não consigo tocá-lo, mas olhando as Escrituras, a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. Então eu tenho fé, eu confio, eu creio, eu sinto no meu coração, Ele está aqui. E por isso eu me quebro, e por isso eu quebranto a minha alma, e por isso eu tenho um grande desejo de conversar com esse Deus. E eu tenho um desejo de ouvir a sua voz. Eu quero que Ele fale ao meu coração. E Ele tem liberdade para tratar na minha vida. E talvez apontar alguns defeitos que eu preciso pontuar. A adoração ao Senhor
é um privilégio, você foi convidado. Adoração ao Senhor deve ser em espírito e em verdade. Não é meramente ritos, não é a meramente solenidade de chegar aqui e fazer tudo organizadamente perfeito. Precisamos ser organizados e perfeitos, porque o nosso Deus é organizado e perfeito, mas é muito mais além do que a aparência. É de um coração que está prazeroso na presença do nosso Deus. Terceira coisa, nós precisamos separar tempo para adorar ao nosso Deus, tempo e lugar. Quando a gente fala sobre tempo e lugar, olhando para o Velho Testamento, observamos lá em Êxodo capítulo 3, versículo 5, Moisés, ele viu Deus, a sua teofania, Deus se mostrando ao homem, através daquela sarça ardente. Deus estava conversando com Moisés, chamando Moisés para uma grande obra, dizendo: Moisés, você vai lá para o Egito e você vai libertar a minha nação lá. Moisés, quando chega e olha aquela árvore pegando fogo e não se queima, e ele ficou tão curioso, diz: o que é isso? Que negócio é esse? Vou me aproximar. E quando ele está se aproximando daquela sarça ardente, Deus: para! Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Irmãos, isso é um princípio também para a nossa vida, para a nossa adoração ao Senhor. Esse lugar aqui é consagrado a Deus. Esse espaço que nós construímos, e já tem uma história de quase 30 anos, é um local dedicado para a adoração ao Senhor. Então, chegando aqui, eu preciso de fato tomar cuidado, porque esse lugar é consagrado ao nosso Deus. Isso é um princípio que nós podemos tirar para nós. Então, Deus já está ensinando a Moisés que ao se aproximar dele, precisa entender, ele é santo. Você entende isso, queridos? Como você entende a santidade de Deus, se você não vive uma vida santa? Talvez. Precisamos ter essa consciência. O lugar de adoração ao Senhor, eu preciso realmente viver uma vida de santidade. Interessante também, falando sobre esse lugar de adoração ao Senhor, lá em Levítico capítulo 16, nós observamos que foi construído o tabernáculo do Senhor, e o tabernáculo do Senhor tinha várias divisões, e uma dessas divisões tinha 2 lugares. Tinha o lugar chamado Santo dos Santos, e tinha um lugar chamado o Santo Lugar. E entre o Santo Lugar e o Santo dos Santos havia uma cortina enorme que cobria todo aquele espaço. E somente uma vez por ano, o sumo sacerdote, fazendo a expiação do povo, entrava lá naquele local chamado Santo dos Santos e derramava diante do propiciatório o sangue que foi imolado daquele cordeiro. Por que só uma vez por ano? Mostrando também a questão do pecado que nos afasta diante de Deus, a dificuldade muitas vezes de chegar na presença de Deus por causa dos nossos, o quê? Pecados. Precisamos, irmãos, para adorar o Senhor, ter a consciência dos nossos erros, dos nossos pecados. Devemos chegar na presença de Deus com o coração quebrantado, com a alma realmente consciente e arrependida diante do Senhor verdadeiramente. Observamos no Novo Testamento que o lugar agora não é tão importante. Lembra dessa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4? A mulher estava questionando Jesus: olha, o povo judeu diz que a adoração ao Senhor é lá em Jerusalém. Nós dizemos que é aqui em Samaria. Então qual o lugar? E Deus disse: olha, você está errada. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então Deus está falando que em qualquer lugar eu posso entrar na sala do trono, em qualquer hora do dia, em qualquer horário da noite,
Em qualquer momento da minha vida eu posso fazer daquele lugar onde eu estou, a sala do trono, e entrar na presença do nosso Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: tendo, porém, irmãos, intrepidez para entrar onde? Entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então, o servo de Deus que escreveu esse texto de Hebreus diz: nós temos que ter ousadia de entrar no Santo dos Santos. Quem era que podia entrar no Santo dos Santos, como nós falamos agora? O sumo sacerdote. Quantas vezes? Uma vez por ano. E agora nós temos acesso direto pelo sangue de Cristo. Então, a qualquer horário do dia, da noite, eu posso adorar a Deus. O lugar de adoração, queridos irmãos, e nós precisamos pontuar isso, não é somente aqui na igreja. O lugar de adoração ao Senhor, onde eu posso render a Ele a minha alma, posso adorá-lo, posso louvá-lo, posso falar com Ele, não é somente aqui na igreja. Infelizmente, tem muitos crentes que só são crentes na igreja, e em casa, na escola, no trabalho, é uma verdadeira vergonha. Você tem adorado a Deus lá fora? Eu posso estar adorando a Deus num ônibus lotado, segurando lá naquele empurra-empurra. Não posso concentrar meu pensamento e agradecer ao Senhor pela vida que Ele tem me dado. Eu posso, naquele momento do empurra-empurra, daquele suor medonho, e agradecer a Deus e suplicar ao Senhor a sua bênção para a vida de pessoas. Posso estar intercedendo por pessoas e posso estar apresentando a Ele as minhas dificuldades também, porque não importa, queridos irmãos, o lugar, o que importa é o nosso coração prostrado diante da presença de Deus. Eu posso estar no banheiro e adorando a Deus. Eu posso estar doente no leito, deitado lá, doendo. Não posso nem me ajoelhar porque a condição não me permite isso, mas eu posso adorar o Senhor. Eu posso estar em qualquer lugar. Interessante que diz lá o texto do Salmo 139, diz o seguinte: Senhor, tu me sondas, me conheces, sabes onde me deito, me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. E continuando o texto diz: ainda que eu tome as asas da alvorada e me detenha nos confins dos mares, mesmo lá a tua mão se fará presente. O Senhor, a tua destra estará comigo. Meus queridos irmãos, que privilégio nós temos. E nós só dedicamos 1h30 da nossa semana para o Senhor. Você só adora a Deus quando está na igreja e na segunda-feira. E na terça-feira, queridos irmãos. E na quarta. E na quinta. Você só reserva 1h30 do domingo para adorar a Deus. Isso é uma adoração medíocre. Deus merece toda a nossa vida. Ele está nos acompanhando 24 horas. Então nós necessitamos de entrar mais na sua presença. Nós necessitamos de nos relacionar mais na presença de Deus. Nós precisamos ter essa afinidade com o Senhor. Não somente quando nós estamos passando por lutas ou dificuldades, mas constantemente. Interessante, quando você está assistindo um programa na televisão, um filme muito bom, para as mulheres, um filme de romance, que chora feito não sei o quê, né? Talvez para os homens, um filme de ação, ficção científica, você fica lá vidrado. E se alguém falar qualquer coisa, naquela hora tão importante, crucial, você fica com raiva. Não é verdade? Minha menina hoje, quando antes de sair para cá, para a igreja, estava ajeitando ela, arrumando. E eu conversando com ela lá vidrada no programa, né? E eu, filha, não sei o que, você entendeu? A Daça, você entendeu o que eu estou falando? Hã? O quê? E com os olhos lá, e eu saí puxando o cabelo dela. Deixa eu pegar a Xuxinha para amarrar seu cabelo. Menina, vem. E ela com os olhos fitados na televisão. Ela não desgrudava os olhos daquele programa que ela estava assistindo. Irmãos, é desse jeito que nós temos que andar. Com os olhos grudados no Senhor.
com as nossa atenção voltada para Deus. Nós precisamos andar mais perto do Senhor. Nós precisamos entrar mais na sua presença. Nós precisamos realmente depender mais de Deus. Tem sido verdade na sua vida, irmãos? Isso que a palavra de Deus tem nos ensinado. Outra coisa importante para a adoração ao Senhor, meus olhos realmente têm que estar focados constantemente nele, baseado lá em Hebreus 12:2. Alguém pode ficar em pé e ler esse versículo para mim, por favor? Enquanto alguém lê, eu vou tomar um pouco d'água. Hebreus 12:2. Se alguém souber de cor, pode citar também. Muito bem. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Nossa adoração, nossas vidas devem estar centradas no Senhor Jesus. E o texto aqui está dizendo, olhando firmemente para Jesus. Por quê? Porque Ele suportou a cruz, Ele derramou o seu sangue. Ele conquistou para nós vida eterna e nós precisamos dele. Nós somos gratos a ele por tudo o que ele fez. Então, quando eu estou adorando ao Senhor, o meu desejo é que ele seja glorificado, é que ele se sinta feliz em estar ouvindo dos meus lábios um cântico que sai da minha alma. Às vezes podemos estar aqui, cantando ao Senhor, tendo uma voz belíssima, onde as pessoas ficam, que linda voz, que lindo coro, coral maravilhoso, fez uma direção maravilhosa, uma mensagem maravilhosa. E o coração daquele que está aqui na frente, o foco dele é que Deus se agrade, é que Deus fique satisfeito, é que Deus seja glorificado, ou estou procurando que as pessoas gostem das minhas palavras, que as pessoas apreciem a minha bela voz, e no final do culto, olha, legal, bela voz sua, amém, muito bem, graças a Deus. Não, irmãos, na adoração, a nossa preocupação não é conquistar das pessoas elogios. Na adoração, a nossa preocupação não é que as pessoas olhem para nós, mas que o Senhor Jesus receba a nossa oferta, receba a nossa adoração e cheire como se fosse um aroma suave. Será que Deus está contente com a adoração do povo dele que se reúne nesse lugar? Será que Deus realmente está satisfeito da forma como nós estamos adorando ao Senhor? Muitas pessoas têm chegado na igreja e têm dito, esse tempo na igreja não faz diferença. Deus não falou comigo hoje. O pastor pregou, não entendi nada. O que aquele irmão cantou, não gostei. E fica aí criticando o orador, critica o dirigente, critica o músico, critica o professor, critica tudo e todos. Queridos, você tem que entender uma coisa: o foco aqui não é você, o foco é Deus. A nossa preocupação é: Deus gostou, Deus ficou satisfeito, Deus realmente se agradou com a adoração que nós prestamos a Deus. Na realidade, o que tem acontecido é que pessoas entram vazias na igreja e continuam vazias e saem vazias, não têm experiência com o Senhor. Deus não satisfaz seu coração, Deus realmente não preenche suas lacunas. Deixe-me ler um texto lá de Isaías 59. Deixe-me responder, baseado nas escrituras, o que tem acontecido muitas vezes. Isaías 59, versículo 1 e 2. Abra sua Bíblia e leia comigo.
diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Então Deus está acessível a nós. Deus está pronto para ouvir. Deus está pronto para falar. Deus está pronto para ministrar a sua graça. Mas o versículo 2 diz: qual o problema? O problema não é Deus, não é que Deus está surdo, não é que Deus está ocupado, não é que Deus está desinteressado em nós, não é esse o problema. Deus tem o maior desejo de ministrar a sua palavra a nós. O problema, versículo 2 é: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não os ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade, e não há quem clame pela justiça. O problema, irmãos, que as pessoas chegam vazias, continuam vazias e saem vazias, porque elas não estão querendo realmente adorar o Senhor. Elas querem ser os espectadores, ou elas querem ser o centro das atenções. Não se arrependem, não quebrantam sua alma, não chega com a alma sedenta de ouvir a palavra de Deus, não chega com o desejo de realmente entender a vontade do Senhor, dizendo: Senhor, fala, eu sou teu servo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender a tua palavra, eu estou pronto, não apenas a ouvir, mas a obedecer. Será que é essa atitude que nós estamos tendo? Porque, queridos, quando nós chegamos na igreja, cheio de bloqueios, cheios de preconceitos, cheios de tanta coisa em nosso coração, nada presta, ninguém presta. Pode ser o apóstolo Paulo pregando aqui na igreja, pode ser Jesus pregando aqui na igreja, essa pessoa não vai gostar e vai criticar, porque o coração está duro, o coração está petrificado, é uma alma incrédula, é uma alma cheia de maldade, cheia de tantos ressentimentos no seu coração. Precisamos quebrantar mais, precisamos entrar na presença de Deus com um coração humilde, precisamos realmente focar no Senhor, querer agradar a Ele. Eu posso lembrar lá de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Amém. Quem falou isso? Jesus. Falou para quem? Para os descrentes? Não. Jesus está falando para uma igreja lá de Laodiceia, uma igreja que era rica, era abastada, era uma igreja que tinha tantas coisas. E Jesus diz: vocês são pobres, cegos e nus. E Jesus está onde? Lá de fora. Essa igreja nem se preocupava com Cristo, não estava nem aí com Jesus. Muitas vezes nós temos observado que o cristianismo deste século tem sido dessa forma, irmãos. Um cristianismo sem Cristo, um cristianismo sem relacionamento com o Mestre, uma vida totalmente alheia a Deus. Professam os seus lábios dizendo: Jesus é Senhor, mas a sua vida é uma vergonha, é uma sujeira, não agrada a Deus. Está focado em Deus? Está querendo realmente engrandecer seu nome? Você quer louvar a Deus, engrandecer seu nome? Quebrante-se diante de Deus. Doe a Ele, não é dinheiro. Doe a Ele, não é simplesmente estar aqui na igreja. Você pode estar aqui, seu coração lá no jogo de futebol. Você pode estar aqui pensando lá na novela, pensando naquele filme que você vai assistir depois quando sair da igreja. Você pode estar aqui pensando: depois eu vou lanchar, eu vou fazer isso e aquilo outro. Não é simplesmente estar aqui. Doe a Deus o seu coração e procure realmente fazer a sua vontade. E nós queremos concluir nossa mensagem como nós temos que olhar para Cristo.
para poder adorá-lo na beleza da sua santidade. E essa mensagem nós não vamos terminar hoje. Próxima semana nós temos mais algumas coisas para falar. Mas eu queria dizer mais uma outra coisa. Você também precisa focar os outros. Olhando para Cristo, foco horizontal e olhando também para as pessoas. Como? Vou ficar olhando para as pessoas. Deixe-me explicar, olhando lá Mateus capítulo 5. E aí você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo, que você tem que olhar para os outros também. Mateus capítulo 5, versículo 23. Jesus está citando aqui um momento de alguém entrando na sua presença para adorá-lo, para cultuar o Senhor. E diz o seguinte, Mateus 5, 23, diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua, o quê? Oferta. Então você percebe que é alguém que está adorando ao Senhor, está com o desejo de glorificar a Deus, está trazendo também uma oferta ao Senhor. Não sei o que era, mas Jesus está dizendo, está entrando e trazendo uma oferta. E ele diz o seguinte, ali, naquele momento, onde você está entrando na presença de Deus, onde você está ansiando adorar o Senhor, você se lembrou. Se lembrou de quê? De que você tem um irmão que está com algum problema com você. Aí Jesus diz o quê, irmãos? Aí você precisa fazer o quê? Continua a sua oferta, deixa isso para lá. Deus não se importa não, o que importa é o Senhor. Se você está de mal com os outros, se você está com um relacionamento péssimo com sua esposa, relacionamento péssimo em casa, com a vizinhança, com o seu irmão, você nem consegue olhar nos olhos, mas não tem problema, continua adorando, foi isso que Jesus diz? Não, Jesus diz o seguinte, primeiro, a coisa mais importante nesse momento, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, você dá a sua oferta, você entrega ao Senhor aquilo que você tem a oferecer. Por que Deus está falando isso? Porque Jesus está falando isso, irmãos? Porque na realidade Deus não tolera uma adoração com um coração cheio de ódio, de mágoa, de ressentimentos. Deus preza muito por um coração puro. Deus preza muito por uma adoração autêntica, sincera, verdadeira, que brota da nossa alma, que brota do nosso coração. Como nós podemos adorar o Senhor, cantar a Deus, dizer, Senhor, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Salvador, mas eu não consigo falar com fulano ou beltrano, eu tenho ódio de fulano de tal, eu tenho um ressentimento, aquela pessoa está com relacionamentos quebrados. Jesus diz, eu preciso restaurar meu relacionamento, para que essa adoração seja aceita. Queridos crentes, servos de Deus, temos feito isso, temos considerado esse critério importante para a nossa adoração, temos chegado na presença de Deus com o coração leve, solto, alegre, feliz, porque nós não estamos com problema com ninguém, ou nós estamos com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de ressentimentos, e aí continuamos adorando ao Senhor. Isso é uma adoração fútil, irmãos. Isso é uma adoração que Deus nem recebe. É uma adoração que Deus nem tem prazer de ouvir. Os nossos cânticos são apenas palavras. Os nossos louvores é apenas melodias soltas ao vento, nem sobe na presença de Deus. Porque quando Ele olha para a alma do adorador, Ele vê aquele coração sem perdão. Ele olha para a alma do adorador, Ele vê tanto ódio, Ele vê tanta mágoa, Ele vê tanto ressentimento, mas Ele não vê a disposição de perdoar, a disposição de restaurar seu relacionamento. Queridos irmãos, nós precisamos adorar o Senhor de forma correta. Precisamos entender que a adoração ao Senhor é uma coisa muito fina, é uma coisa muito tênue, é uma coisa muito preciosa para as nossas vidas. A adoração mexe com as nossas vidas, porque quando nós estamos na presença do Senhor, Ele vai tocar em nossa alma, vai falar nosso coração, e nós precisamos ter a atitude de dizer, Senhor, estou pronto a obedecer.